galera, beleza? Meu nome é Hércules e esse aqui é o IBPV Talks, um programa oferecido pela Palavra da Vida Nordeste. Então já segue a gente no Instagram, @IBPV Nordeste, @APV Nordeste e @PV Nordeste. É isso aí. E hoje a nossa conversa é de um assunto muito interessante e muito pertinente também. Nossa conversa hoje vai ser sobre vocação e vontade de Deus. Eita, eu quero ver. E hoje eu não estou aqui sozinho. Eu estou com a galera massa que, inclusive, passaram pelo Instituto Bíblico, foram alunos do Projeto Marcos, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu tenho aqui do meu lado esquerdo, ele, se apresenta aí, reverendo. Fala, meu filho, tudo bem? Meu nome é Lucas José Dias, sou casado com Maiara, pai de Maria e Joaquim, que está chegando em novembro de 2024. Não sei quando vai assistir nesse vídeo. E sou pastor presbiteriano da turma de 2016, que é a melhor turma que o Palavra da Vida já viu na história. Ainda até gaguejou, ficou nervoso aqui. Eu nego. Por favor. Não. Sou pastor da Igreja Presbiteriana de Candeias e é massa demais estar aqui. Boa, valeu, Zezinho. Muito prazer, gente. Meu nome é Fábio, eu tenho 20 anos, sou noivo de Júlia, passei pelo Projeto Marcos aí em 2022, encontrei Júlia lá, inclusive, a gente vai falar sobre isso depois. Esse é sempre o merchan de Hércules, se você quer casar, siga o exemplo, vá pro Projeto Marcos, mas também é muito prazer estar aqui, hoje eu trabalho com comunicação e branding, e aí também, depois do Projeto Marcos, com certeza, aprendi bastante, que hoje eu uso na minha profissão, e vou falar sobre isso aí também pra vocês. Valeu! E aqui à minha frente! Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, não a Júlia de Fabinho. Outra, diferente. Importante lembrar, tá? Meu nome é Júlia, tenho 22 anos. Estudei no Projeto Marcos 2021 e depois eu fui para o SBPV, onde eu estudei lá até 2023. E esse ano eu cheguei aqui como missionária do PV Nordeste. Então, estou trabalhando com o Tito no Mobilize e atualmente estou cursando design de moda. É isso aí, ó, galera massa, a gente vai ter uma conversa aqui. A ideia é a gente tratar hoje muito mais do que falar de uma forma mais técnica ou mais teológica, com altos conceitos. A ideia é a gente trocar uma ideia sobre como esses conceitos de vocação, eles se aplicaram na nossa própria vida. A gente fez caminhos diferentes. Por exemplo, eu fui para a faculdade, eu estudei História, e aí depois eu fui para o Instituto Bíblico, eu também fiz o Projeto Marcos com minha esposa. Flavinha, te amo. E nesse tempo que a gente pôde se deparar com escolhas que foram fundamentais para trazer para onde eu tô hoje. A ideia é que a gente escute cada um de vocês, como é que foi o processo. E aí sim a gente vai falar também do que a Bíblia trata sobre vontade de Deus, sobre vocação, como o jovem pode entender aquilo que Deus quer para ele hoje, né? A gente vive numa época complexa onde o merchan ou o branding, pegando aqui o naipe de Fabinho, fala que você pode ser o que você quiser. E isso tem se mostrado um problema, porque quando você lida com a geração de hoje, que já é perdida por vida, e você fala, você pode ser o que você quiser, aí pronto, aí você joga o cara dentro perdeu mais ainda. Mar, sem saber nadar, e provavelmente o que vai acontecer é que eles vão se afogar. E dentro disso a gente tem uma âncora firme, que é a Bíblia, que fala da vontade de Deus para a nossa vida e de como isso se reflete na nossa vocação. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que foi o processo, né, de você entender o que Deus queria de você, como é que você tomou essas decisões e como a gente pode, de certa forma, dialogar com aqueles que estão ainda percebendo esses aspectos, vendo esses movimentos e então agindo em direção à vontade de Deus. Rapaz, usando tua ilustração, eu acho que o Projeto Marcos é aquela escola de natação que toda criança precisa fazer para errar menos e não se afogar. Mas vamos deixar as mulheres falarem primeiro, depois eu falo. Então, como foi o processo? Bem confuso no início, na verdade. Eu sabia desde pequena, né, que eu gostava muito de missões. Então, na minha família, minha mãe sempre me incentivou muito, né? E isso foi muito bom. Ela sempre me incentivou muito a missões. Então, eu fazia parte das Mensageiras do Rei, uma organização batista de meninas. Quando eu era criança, eu fazia parte do Embaixador do Rei. Ser embaixador, eu quero. Muito bom, gente, muito bom. Eu era batista também. Olha mudou. Mudou muita coisa, hein? E daí eu fiz parte das Mensageiras e lá a gente é muito incentivado a olhar para missões, a orar por missões, a conhecer histórias missionárias. Então, o Senhor sempre
colocou no meu coração algo relacionado a missões, né? Sendo que daí eu fui crescendo e as perspectivas foram mudando. Então, cheguei no ensino médio e daí você já tem que decidir aquilo que você quer ser quando crescer, né? Porque é a frase, você tem que se preparar porque tem o Enem, que não sei o quê, que senão você vai ser um fracassado. Decidir a sua vida, né? Pronto, aquela prova decide a vida da pessoa. Exatamente. E daí eu fiquei, tá, e agora? O que é que eu vou fazer? Então eu pensei em várias profissões. Eu já quis ser arqueóloga. Já quis abrir um restaurante bem Todas assim, muito rentáveis, bem maravilhoso. Totalmente diferente uma coisa da outra, né? Eu tô pensando se eu sou arqueóloga ou se eu tenho um restaurante. Tipo assim, pra você ver como tava a cabeça da menina, né? Mas daí... Aí foi isso. Aí foi passando ensino médio e tal, sendo que minha mãe tinha feito o projeto Marcos, na época dela, né? Não lembro quando foi, mas muito tempo atrás. E daí ela me levava pro PV e tudo mais. E daí teve um corujão e eu ouvi sobre o projeto Marcos. Eu fiquei, cara, eu quero fazer isso aqui, porque quero descobrir mais sobre minha vocação e tudo mais. Então, quando eu cheguei no projeto Marcos em 2021, meu foco era o que é que eu vou fazer quando eu sair daqui? Porque muitas informações, muitas coisas na minha cabeça e eu não sabia realmente. Então, com conversas com o discipulador e tudo mais, eu fui entendendo o direcionamento do Senhor. Então, eu sabia que eu queria atuar no ministério, né, na área de missões, e isso foi algo que o Senhor direcionou durante o caminho. E também eu decidi que eu queria fazer design de moda, sendo que... Quase a mesma coisa que arqueóloga, né? Ou arqueóloga, ou dona de restaurante, ou design de moda. Só melhora, daqui a pouco vai entrar uma engenharia naval aí. E daí, eu conversando com a missionária do PV na época, né? Eu falando assim, Tamires, mas não tem nada a ver. Como que eu quero ser missionária e eu vou fazer design de moda? Tipo assim, tem nada a ver uma coisa com a outra. E daí ela me explicou deu exemplo de uma conhecida dela que por conta da faculdade de design e tudo mais, conseguiu entrar em um país que não podia entrar o evangelho, como que isso estava ajudando ela lá. E ela ampliou a minha visão daquilo que seria a vontade de Deus, que não teria... dentro dos parâmetros bíblicos, né, a gente pode escolher aquilo que a gente quer fazer. Então, eu poderia usar o design de moda também para a glória do Senhor. Ô, Júlia, e só te interrompendo, é muito massa tu falar isso, porque às vezes a gente pensa que só existem 2 faculdades para uma moça que quer ir para o ministério. Sim. Enfermagem e pedagogia. Era exatamente Essas são as clássicas, mas tu tá aí provando que dá para ir além dessas 2 opções e glorificar a Deus também, né? Então, eu pensava assim, caramba, o que é que eu vou fazer com design de moda? Não tem nada para fazer com design de moda. Tipo assim... E agora? Tem, pô. É só tu deixar a recruta sair vestido desse jeito. Exatamente. Esse já é um começo. Ó, véio, tá vendo? Mas... Eu aqui, ó, todo tradicional. Tá vendo? Eu todo aqui, ó. Desculpa, tá cara. Vendo? Todo São João aqui. Todo Todo São João. Todo junino aqui, pronto pra Já quadrilha. passou, viu? Brincadeira, viu, gente? Se você tá vendo esse podcast agora, a gente tá gravando ele em setembro, tá bom? Já passou, já fiz a minha quadrilha. Então, uma das coisas que eu vi necessidade, por exemplo, no design de moda, é que a gente encontra pouquíssimas roupas e coisas voltadas para mulheres cristãs. Sempre é algo muito sensual, algo muito vulgar, que a gente não acredita nisso, né? Como cristãs, por exemplo, como mulher cristã, eu acredito na modéstia, que o meu corpo glorifica o Senhor e por isso eu tenho que me vestir e agir de acordo com isso. Então, fiquei, caramba, é uma dificuldade tremenda para achar uma calça, uma blusa que fique decente, que seja boa e tudo mais, que eu goste realmente. Então, eu fiquei, nossa, eu posso glorificar o Senhor também fazendo design de moda e pensando nesse lado, né? Mas foi basicamente isso. Então... Cara, que maravilha. Eu nunca tinha pensado nessa vez. Olha, tá vendo? Já dá pra ser agora enfermeira, pedagoga ou designer de moda. Deixa eu contar uma... arqueóloga ou dona de restaurante. Eu equipo na Palavra da Vida há muito tempo, né? Eu faço parte da equipe Palavra da Vida desde 2009. Desde 2009. E aí já passaram muitos acampantes que depois se tornaram alunos. E eu lembro de um jovenzinho que acampou na PV. Depois ele se tornou nosso aluno. Que ele chegava lá e eu acho que ele, na época, se ele tivesse escutado o que você falou aí sobre moda, ele teria melhorado. Ele hoje melhorou. Ele hoje é um jovem, né, consciente, ele anda bem vestido, mas ele usava uns shortzinhos. Assim, ele usava uns shorts assim, meio
meio Complicados. diferentes, meio complicados. É Uns bronca, né? Uns cabelos, assim, meio estranhos. Hoje não, hoje ele tá noivo, né? Pois é. Olha, Tava sem saber quem era até agora. Hoje Zé ele- concordando, Ele né? tá até fazendo podcast hoje. Tá vendo? Eu tô aqui hoje, ó. Tô Olha que diferente. Meu fácil, cabelo tá né? parecendo cabelo de Ecos aqui, ó. rapaz, Tá agora, vendo? ó, centrado. Júlia, Deus abençoe você, viu, Amém. Júlia? Tá Você vendo? faz parte Eita, dessa Jesus. mudança. Transformou meu coração. Cara, glória a Deus, glória a Deus. Às vezes as pessoas não têm essa noção de como todas as áreas do conhecimento pertencem ao Senhor Sim. e de como essas coisas elas devem ser voltadas para a glória de Deus. E às vezes a gente fica nisso, né, do pedagogia ou enfermagem, realmente, e a gente perde de vista tantas coisas que Deus pode, deve e quer usar Sim. para a sua própria glória nesse mundo. Muito bom, Júlio. Massa. Zezinho. Vamos embora. Gente, deixa eu dar um passinho para trás para responder essa pergunta. A minha vida, ela tem a PV de uma forma muito fundamental. Por quê? Existem 3 decisões muito importantes para todo mundo. Se você já leu aquele livro, acho que Namoro e Noivado que Deus Isso, sempre David quis, Mann. e do Sacha Mendes, ele vai falar que é o seu mestre, a sua missão e o seu matrimônio. Vamos lá. Jesus me alcançou no Palavra da Vida. Foi lá que meu mestre se revelou para mim. Eu conheci Maiara no Palavra da Vida. Embora era da minha igreja, e veio se aproximar de fato e conhecer de fato no Palavra da Vida. E foi também no PV que eu tive essa vocação e o meu chamado sendo desenvolvido. E qual era a minha crise? Deus falou ao meu coração, começou a falar ao meu coração a respeito de ministério, de vocação, chamado. Na época eu não sabia se era para ser pastor, missionário, o que fazer com a pregação do tio Vinícius Fidalgo, em janeiro de um ano que eu era terceiro-anista. Então, bicho, imagina a minha crise, desde o 9º ano, fazendo cursinho, fazendo SSA, seriado para a Universidade Estadual aqui de Pernambuco, e meus pais sempre também investindo em cursinhos, em boas escolas. Eu vou dizer o que meus pais, velho? Pagando escola particular, cursinho, Investimento. tal, Diga aí. investimento. E, meu irmão, só que eu era terceiro ano, já era janeiro. Mas eu vou fazer vestibular, vou fazer Enem, seja o que Deus quiser. E com crise em relação a uma crise semelhante à sua. Beleza, passei para ciências contábeis. Fui para a faculdade querendo ir para o seminário, mas querendo honrar os meus pais e também ter um curso. Né? Seria bom, mas naquela época eu não entendia muito bem. Só que eu ia de ônibus na época para a faculdade e todas as vezes que eu pegava o ônibus, ou na maioria das vezes, eu ficava, meu irmão, eu queria estar indo para o seminário. Eu queria estar indo, de fato, fazer um curso teológico. A palavra de Deus fala que faltam trabalhadores. Eu quero ser um desses trabalhadores, mas eu estou indo para a faculdade. Como isso vai cooperar para o avanço do reino e como é que eu vou poder fazer diferença na minha geração? Até que, depois de 6 meses de crise, e olhando para o acróstico do Projeto Marcos, a minha crise começou antes, tá? Não começou lá no Projeto Marcos. Tio Ivan, o diretor da PV Nordeste, chega para mim e fala que está precisando de alguém na área de contabilidade e administração para estagiar no PV. Então, aquilo para mim foi assim, um descortinar. Meu irmão, Entendi que com o meu curso eu posso glorificar a Deus e posso estar servindo a Ele em uma instituição, no caso da PV, para eclesiástica, através da contabilidade, através da administração, são ciências correlacionadas. Né? Então, estagiei na Palavra da Vida, depois fiz Projeto Marcos. E para o Projeto Marcos, eu acho que ainda é assim, vocês, Hércules aqui, me corrigem, tinha umas cartas de referência. E uma dessas cartas era de um diácono da minha igreja, e ele disse assim para mim, quando entregou a carta: olha, entreguei, já preenchi aí que você vai ser pastor, tudo certo. Você não tá ficando doido, negócio de pastor. Eu acho que é melhor ser missionário e tal. Mas foi no Projeto Marcos que eu, assim, vivendo nos multiministérios, nas viagens, ministério no final de semana, servindo a minha igreja, no final de semana eu voltava para minha igreja local, que eu, rapaz, é ministério pastoral. É isso aqui. Então foram aqueles 10 meses onde eu servindo, experimentando, colocando meus 12 talentos à disposição do Senhor, pude entender que deveria dar os próximos passos. No meu caso, fui para o seminário da minha denominação, o Seminário Presbiteriano do Norte, e estou até hoje servindo a igreja local e podendo servir a PV também. Mas, assim, o Projeto Marcos foi aquele local onde eu pude entender que
independente se eu iria continuar o meu curso de Ciências Contábeis ou se eu ia para o seminário, independente de onde eu estivesse, aquele conhecimento que ia ser adquirido precisava ser para a glória de Deus, dentro de um escritório de contabilidade ou dentro de uma igreja local. Que maravilha. E para você que tá vendo aí a gente, reverendo Lucas José, ele foi acampante, foi equipante, foi aluno e hoje ele é professor no Projeto Marcos. Olha só. Estão, hein? E para nós, de fato, é um privilégio, né? Hoje a igreja de Lucas, acho que a sua liderança toda hoje no a maioria. B. Quando a gente, desde a reabertura do IBPV aqui no Nordeste em 2016, eu acho que nós somos mais de 12 a 13 alunos enviados, fora os 5 a 6 recebidos para fazer ministério de final de semana. E é muito legal porque não só os que vêm e voltam para servir na igreja, mas também a influência deles como líderes de pequenos grupos, que a gente chama de GELA na igreja, professores de escola dominical. Nem todos foram para o seminário, nem todos. Eu acho que desse grupo todo, só hoje 2 ou 3 são pastores. A maioria está servindo ao Senhor com as suas profissões, mas são crentes atuantes dentro das novas gerações lá da nossa igreja. Você vê, 2 ou 3 são pastores. Ó. É um lastro gigante, mano. Grandão, graças a Deus, glória a Deus. Fabinho. Muito bom, muito bom. O meu é basicamente uma mistura de Zé e Júlia, porque eu também estava na escola no 3º ano e eu estava nessa crise, né, do que é que eu faria quando terminasse a escola e tudo mais. Só que aí veio um grande boom na minha vida, diferente da de vocês, chamado pandemia, né? Então, no meu 2º ano da escola, veio pandemia. Só que aí eu já acampava e equipava no Palavra da Vida desde 2017. Primeiro, dando um passinho atrás também, me converti lá no Palavra da Vida como acampante em julho de 2017. Palavra da Vida foi divulgar na minha escola. Eu tomei a decisão de ir lá com os amigos só pra bagunçar, mas chegou lá na quinta-feira da noite, culto da cruz, meu coração desabou e ali o Senhor me alcançou. Aí de lá pra cá eu já fui tendo contato, acampando mais vezes, equipando e obviamente ouvindo do Projeto Marcos, que eu já tomei a decisão de ir pro Projeto Marcos, já falava pros meus pais antes mesmo de terminar a escola. E aí, quando chegou a pandemia, eu já tinha consciência que eu queria ir, eu já tinha certeza que eu queria ir, eu só não sabia como eu ia viabilizar isso tudo. Era muito dinheiro na minha cabeça, eu não sabia como eu ia conseguir, mas eu tava parado em casa na pandemia, obviamente, né, e aí fiquei pensando em oportunidades, fiquei pensando em possibilidades de fazer, que foi aí que surgiu a ideia da minha profissão hoje em dia, né? Então, conversando com minha mãe, a gente teve a ideia de eu começar a estudar um pouco mais, e aí eu fui estudando, no período da pandemia que eu não estava tendo nada da escola, e aí comecei a desenvolver minhas habilidades de comunicação, aprender um pouco mais de design, aprender um pouco mais de social media e divulgar isso para o mundo, deixando muito claro que aquele dinheiro que eu estava tentando levantar era já para ir para o Projeto Marcos. O Senhor foi muito gracioso comigo. Em 2020, eu fui em 2022... Na metade de 2021, eu já estava no nível que não estava conseguindo mais pegar clientes, porque já estava sobrecarregado, e aí chegou o Alex, que isso é para outra história. Mas, resumindo a história, quando terminou 2021, eu já estava com dinheiro suficiente para ir para o Projeto Marcos, eu já estava muito mais convicto do que eu estava indo fazer e com a clareza que eu estava indo fazer. Foi tanto que eu fui aprovado no Enem, e aí foi tipo assim, quando eu dei a cartada final nos meus pais, né? Foi tipo assim, ó, fui aprovado no Enem, mas isso aí não rola para mim, não é o que eu quero realmente seguir pro Projeto Marcos, e o meu pastor, obviamente, ajudou bastante com isso, tranquilizando o coração dos meus pais, eles já estavam cientes também, e aí foi uma decisão muito tranquila. Indo pro Projeto Marcos, eu aprendi uma coisa muito importante, que era exatamente também a crise que vocês tiveram, que no meu grupo de amigos, inclusive meu discipulador, Matheus Lima, aí tinha Neto também, que era um dos líderes da igreja também, aí tinha Murilo do meu lado, que estava entrando no Projeto Marcos comigo, dentro do meu grupo de amigos, todo mundo queria ministério, e eu era o único que não queria ministério, então aquela crise bateu. Tipo assim, será que eu sou menos crente que ele? Será que... Talvez, né? É possível, né? Sim, Bem possível, né? Isso é sempre algo a cogitar. Sim. Mas, tipo assim, eu fiquei nessa crise porque eu pensei, será que a minha profissão vai glorificar menos a Deus do que ele? Será que isso vai ser algo que vai ser inferior, digamos assim? Eu vou ser um crente classe inferior? Só que eu ouvi uma frase
que eu não lembro onde foi que eu vi, não lembro quem foi que falou, mas foi muito importante pra mim, foi que se todos forem pastores, quem servirão as mesas? Obviamente isso não desclassifica a qualidade de um pastor, mas também dá importância pra quem tá ali dando suporte, seja financeiramente, seja como o Zé falou, né, liderando o GE, dando aula de EBD, e aquilo tranquilizou bastante meu coração. Fui pro Projeto Marcos com convicção do que eu queria, ajudei lá durante o meu ano na comunicação, saí tranquilo também, voltei a tocar meu negócio e hoje continuo aí feliz e grato a Deus por poder servi-lo na minha igreja local, no Palavra da Vida, em todos esses lugares com a comunicação hoje em dia. Massa. O bom, por exemplo, falei de Zé, que é nosso professor lá, Júlia, missionária com a gente, Fabinho, apesar de ele não estar no ministério, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, de o que é o ministério, não estar no ministério e tal, mas Fabinho, ele continua sendo um grande suporte pra gente. A gente faz viagens missionárias, ele vai junto com a gente. Quando a gente tem temporada de acampamento, eles estão lá fazendo a cobertura, né? A gente sai para PM na Igreja, XP, Corujão, Sunset. Todos os nossos eventos a gente tem a parceria e a gente conta com crentes que servem bem ao Senhor, porque estão servindo ao Senhor. Então, cara, é maravilhoso. A gente já se encontrou em alguns eventos fora da Palavra da Vida, né? E quando eu olhei, tá lá Fabinho e Alex, fazendo a qualidade, né, como poucos eu conheço hoje. Então é muito bom ter vocês aqui, né, falando um pouco dessas experiências. Só avançando um pouco, Fabinho falou uma frase interessante. Não, eu não estou no ministério, né? Quando a gente lida com vocação, é interessante fazer algum tipo de distinção. Você pensa que é a mesma coisa, tipo, o que é vocação? O que é esse negócio? Por quê? Porque há alguma confusão aí, né, também. Por exemplo, se Deus lhe chamou, significa que você vai ser pastor ou missionário. O que é o ministério? O que é estar no ministério? Como é que você entende, Zé? E aí, a gente vai falar um pouquinho aqui, se você tiver uma visão diferente e tal, para contribuir. Mas o que é que você entende como sendo a vocação em si? Eu acho que quando a gente fala sobre vocação, a gente tá falando sobre chamado. São duas coisas bem concatenadas. E, assim... Concatenadas. Eu pensei a mesma coisa, Só que eu fiquei com medo de dizer concatenados e todo mundo da mesa saber o que era, e só eu ficar, pô, meu irmão ia me queimar, né? Mas vamos lá. E, assim, eu acho que perceber os dons e talentos que Deus te deu e começar a colocar à disposição dele. E colocando à disposição, certamente hoje, para o reino de Deus, a olhar para os dons e talentos de Fabinho, é melhor que ele esteja atuando onde ele está hoje. Ele é mais útil para o reino de Deus onde ele está hoje. Então, nem todos precisam ser pastores. Então, a pergunta de Hércules foi a relação entre ministério e vocação. O crente que visa glorificar a Deus, se alegrar nele, edificar o seu próximo, ele está cumprindo o ministério. Pode ser como pastor, pode ser como missionário, aquela velha frase, cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, assim, vocação é algo muito mais abrangente, de eu pegar meus dons e talentos, meu tempo, os meus recursos, assim, tudo que Deus me deu e colocar aos pés dele para servi-lo. Sobre ministério, às vezes esse termo pode ser usado para ministério pastoral, em tempo integral, mas eu entendo que todo crente que tudo isso que eu já acabei de falar, ele tá no ministério, ele tá servindo ao Senhor. Sim. Até porque o próprio termo ministério é um termo de serviço. Sim. Né? Por exemplo, a gente pega uma das coisas que a gente enfatiza no Projeto Marcos constantemente, é a perspectiva do corandeu. Essa é uma perspectiva que ela ganha força na Reforma Protestante e ela traz uma aplicação daquilo que a Bíblia fala de um sacerdócio universal de todos os santos, todos os crentes, uma vez porque tem dois tipos de vocação, né? Tem a vocação geral. Você foi salvo por vocação eficaz. Ele chamou você das trevas para a luz, ele salvou você, ele lhe deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. É isso que Efésios capítulo 2 vai dizer. Então essa primeira vocação é a primária, é a mais importante de todas. É você entender que você agora faz parte de um povo que tem como cabeça Cristo, né? E aí Fabinho falou, não, eu escutei uma frase, não sei de quem foi de Paulo em 1 Coríntios, só que meio parafraseada, né? Olha aí. Porque ele tá falando da ideia do pegou a mensagem, leu ali. Tá vendo? Deve ter ouvido algum sermão, explicação. Eita lá, alguém ressignificou. Aí é bronca. Cuidado. Mas, uma parada muito legal sobre
sobre o que tu falou da perspectiva do corandeio, de viver na presença de Deus. É uma frase que eu escutei no ano seguinte ao meu projeto Marcos, meu primeiro ano de seminário. O pessoal da minha igreja pensa que essa frase é minha, mas ela não é minha. Que a gente não deve desperdiçar a nossa geografia, do reverendo Elias Medeiros. É um pastor presbiteriano que trabalha hoje com seminários lá nos Estados Unidos. E isso, para mim, assim, essa frase cravou assim, na minha mente, no meu coração, e nunca mais eu a esqueci e fico compartilhando e ecoando ela. Porque se eu vivo com essa perspectiva, que eu não posso desperdiçar a minha geografia, eu não posso desperdiçar o meu momento, onde quer que eu esteja, numa agência de publicidade, numa faculdade de design de moda, na igreja local, gravando um podcast, eu preciso glorificar a Deus. Eu preciso viver e pensar, rapaz, como o reino de Deus pode avançar aqui? Como eu posso ser um mensageiro de Deus aqui, um arauto de Deus com esses meus dons e talentos, né? Então, essa perspectiva corandeu, essa perspectiva de não desperdiçar a sua geografia, eu acho que é um bom começo para quem tem dúvida a respeito de vocação, chamado. Eu dou aula numa escola cristã e no terceiro ano o nosso assunto é projeto de vida. Essa disciplina ela entrou no currículo há pouco tempo e eu lembro que quando entrou no currículo gerou um burburinho enorme. Por quê? Porque existia um medo, um receio, porque em projeto de vida você vai lidar com a constituição do homem, quem é o homem, né? Tipo, sua essência, a sua identidade, e aí há um medo, né, da perspectiva da militância, né, de você fazer doutrinação, tudo isso. E uma coisa que eu achei fantástica é que algumas escolas olharam para além disso. Algumas escolas olharam isso e não como um perigo, não como um medo, mas como uma grande oportunidade de falar para jovens que estão no ensino médio sobre vocação. E essa escola que eu trabalho é justamente isso. A gente fala com o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, sobre vocação. E esses dias a gente estava conversando sobre os aspectos que me levam a escolher direito. Veja, a escola é cristã, mas nem todo aluno é cristão. Sim. Então a gente estava falando, por exemplo, de aspectos de você construir a sua casa na areia, né? Então a gente usa o texto bíblico para falar de convicções baseadas em coisas que são realmente seguras, realmente palpáveis. A gente falando sobre a ideia de frustração. Hoje a gente vive uma geração que não pode se frustrar, não pode se machucar. Não pode ouvir um não. Não pode ouvir um não. Vai traumatizar, cara. Isso, senão você acaba o mundo daquela pessoa. E a gente está tendo a oportunidade de falar para esses jovens que a nossa vocação ela só é completa se a gente caminha em direção ao nosso Criador. Você pode ficar cheio de dinheiro, e muitos na escola têm muito dinheiro naquela escola, mas assim, você pode caminhar cheio de dinheiro, cheio de prazeres, cheio de tudo, mas vazio de convicções e vazio de propósito se você está caminhando para longe do seu Criador. E tem sido um bom tempo, porque eles têm olhado para a convicção, para a sua vocação profissional. Eles vão fazer faculdade, eles vão para o seminário, vão para a faculdade, vão para o campo profissional, mas pensando de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, acho que o problema não é o curso, né? O problema é o direito. Vou fazer direito para ficar rico. Esse é o problema. Embora a riqueza não seja um problema. Vou fazer o direito porque eu quero justiça. Eu quero lutar pela justiça. Eu quero lutar por um bem, por um valor, por uma virtude que o evangelho ensina. Então é isso, cara. Cobra barato, cobra o preço justo no teu serviço. Tá vendo? Tá vendo? Tem um livro que acho que foi o primeiro texto que a gente trabalhou com os alunos lá, que é um livro do Tolkien, né, que não é mainstream, né, não é tipo Senhor dos Anéis, o Hobbit, é A Árvore e a Folha. E esse livro é fantástico, tem um conto nele, na verdade esse livro juntaram, né, fizeram uma edição, juntaram alguns textos dele sobre contos de fadas e tal, e dentro desse livro tem um conto que é A Folha por Migalha. E aí ele conta a história de um cara que era bem meticuloso, era um pintor, que ele começou a pintar uma árvore e aí demorava muito, porque ele era muito metódico, ele era muito detalhista e ele gastava muito tempo pintando uma folha daquela árvore e aí ele percebia que aquela folha precisava de alguns detalhes e sempre ia ficando naquela, eu sei que ele ia fazendo e não conseguiu terminar a árvore. E aí ele fica frustrado, a história rola, ele morre, tem algumas alegorias ali no meio, mas ele morre. E quando ele chega naquilo que representa a eternidade ali, ele vê a árvore que ele estava pintando completa.
E ele fica, nossa, que maravilha, era a árvore que eu tava pintando. Como é que vocês sabiam que era árvore assim e tal? E aí, o que ele entende ao ver aquilo é que a vocação, aquilo que impulsionava o coração dele em vida, na verdade, era um reflexo da beleza da eternidade. E isso traz um eco de Eclesiastes 3, quando o sábio vai dizer que Deus colocou no coração do homem um anseio pela eternidade. E a gente trabalhou justamente isso. Um cara que faz direito, ele está refletindo o caráter de Deus de justiça. O cara que faz design de moda, design gráfico, ele está refletindo o caráter de Deus do belo, do bom, do verdadeiro. O médico, da ideia do cuidado, da misericórdia. Então, todas as profissões, elas carregam traços da eternidade. Agora, se você faz isso com a motivação errada, você vai perder de desfrutar daquilo que Deus derrama no nosso coração em termos de vocação. E o legal desse conto é que parece que ele era um cara perfeccionista, né? Mas ele, na verdade, estava fazendo o melhor ao alcance dele com aquela folha. E aquela folha era apenas uma folha. Mas quando lá chegou, ela fazia parte de uma grande árvore. E assim, o que estava dentro do limite dele, ele fez, ele pôde dar a sua contribuição. Eu acho que se a gente escolhe a nossa profissão com a mentalidade de como eu posso servir ao reino do Senhor no lugar onde eu estou e como eu posso servir as pessoas ao meu redor com a profissão que eu escolhi, deixa tudo mais claro, porque a palavra do Senhor, ela tem tudo, né? E a gente, conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra dele, tendo os parâmetros corretos e escolhendo viver a vida corondeu, a gente vai longe no sentido de por que eu estou escolhendo isso aqui? Por que eu escolhi design de moda? Porque eu vi uma necessidade aqui dentro. E eu sei que eu posso servir ao meu Senhor aqui dentro e eu posso servir outras pessoas, outros cristãos e até não cristãos, né? Então, se a gente vai com essa perspectiva de serviço, de reino de Deus expandido, como que eu posso ser um mensageiro da palavra do Senhor onde eu estou, no lugar onde eu estou, não desperdiçando minha geografia, tudo fica mais claro se a gente tem realmente a palavra do Senhor como o parâmetro, né, principal. Maravilha. E quando a gente toma essa decisão, é muito tranquilizadora, né? Porque tanto vocês no pastorado, quanto eu e Júlia aqui no trabalho, que não é como o de vocês a gente tem dificuldades. E a gente é colocado em crise, seja vocês com os motivos de vocês, seja a gente de repente, no meu caso como empreendedor, um financeiro, uma falta de cliente, um problema com alguma burocracia. A gente é colocado à prova da decisão que a gente tomou inúmeras vezes durante a nossa vida, né? E aí a gente vai voltar sempre para a convicção que nos moveu a tomar aquela decisão. Se a gente acabou tomando essa decisão por dinheiro, quando eu ver que eu não tô ganhando dinheiro, eu vou querer largar a vida ou trocar de profissão. Ou então, se eu tomar a decisão por qualquer outro motivo que não seja um motivo baseado em coisas eternas, na própria palavra do Senhor, eu vou realmente me perder. Mas é diferente quando a gente tem aquela tranquilidade no coração de saber, estou passando por uma fase de repente financeiramente difícil, mas é aqui que o Senhor quer que eu esteja. Então, logo em breve, isso vai melhorar, o Senhor vai cuidar de mim, vai me sustentar, mesmo em meio a essa dificuldade. Então, isso obviamente tranquiliza o coração e ajuda a gente a ficar muito mais feliz fazendo o que a gente faz, né? Bem-aventurado é contracultural, né? Na nossa realidade. Sim. Eu queria perguntar uma coisa. Quando eu cheguei na minha casa, em 2014, para falar para os meus pais que eu queria ir para o seminário, estudar a Bíblia, a gente tem aí um misto de reações. Na minha casa, foi massa. Por quê? Porque quando eu falei isso pro meu pai, o meu pai chegou e fez: meu filho, era o que eu queria ter feito na sua idade, mas de alguma forma eu, sei lá, fiquei com receio, tinha que fazer um monte de coisa e tal. E aí, agora eu vejo você tomando essa decisão. E aí meus pais ficaram bem felizes, assim, né? Mas tem pessoas que chegam em casa e comunicam e é uma paulada, é um choque. Né? Não quero ir para a faculdade, eu quero ir para o Projeto Marcos. Esse ano a gente lida com alguns alunos que estão lá no Projeto Marcos esse ano e que tem testemunhos fantásticos sobre isso, que o pai, não vai. Dezembro, tá bom, meu filho, vá-se embora. Casemiro, né? Casemiro é um grande exemplo. Tem alguns exemplos assim, e eu queria saber de vocês, como é que foi isso? Não só para ir para o Projeto Marcos, mas o depois, né? No caso de Zé e de Júlia, eles continuaram nessa perspectiva. Eu queria ver como é que foi para vocês, assim, esse contato com a família. Zé falou de
investimento que teve, de como é que é isso? Cara, eu vou falar primeiro mais uma vez, porque vai ser bem rápido, porque foi muito semelhante. O receio e o medo eram meus. Quando eu externei para meus pais, apoiaram e assim, eu sou muito grato pela vida dos meus pais. Nem eu, nem meu irmão, Guilherme, queriam coisas muito comuns. Guilherme queria ser jogador e eu ser pastor missionário na época. Vê só, bicho, o cara investiu a vida Totalmente nada a ver. Bola, pai de pensando, meu irmão, gastei dinheiro à toa. Diga aí. Mas, cara, lá em casa, velho, meus pais, assim, eu louvo a Deus de fato e eu quero ser pra Maria e Joaquim o que meus pais foram pra mim e pra meu irmão. Apoiaram, incentivaram, vá-se embora, meu filho. Às vezes eu ficava até com receio de pedir alguma coisa, algum aporte financeiro para um curso, um material didático, e não. Eles apoiaram assim, muito, muito mesmo sendo vocações ou profissões que não sejam muito benquistas no nosso... Hoje meu irmão é empresário. Depois que dá certo, né? É massa. Hoje eu sou pastor, meu irmão é empresário e a gente continua assim, contando com esse apoio, com esse suporte. Então lá em casa foi super tranquilo, mas eu sei, como pastor, que não é a realidade de todas as casas. Então compartilhem aí um pouquinho. Na minha foi bem tranquilo também. A tua tem que ser uma bronca, tá? Conta Tem que uma história, ser. conta um milagre. Pô, tem que escolher outra galera. Chama a Casemiro aqui pra falar. Vou trazer uma galera só pra falar da dificuldade depois. Exatamente, ajudar os pais a quebrar a objeção, tá ligado? Eu venho aqui, ajudo comunicação, mas lá na minha família foi muito tranquilo também, graças a Deus. Meus pais também, assim como o de vocês, apoiaram bastante desde o início, desde quando a gente tomou a primeira decisão. Minha mãe mesmo, assim, é excepcional. Ela não tinha R$1 na conta e ela, você vai, meu filho, você vai, faltando, tipo assim... Ninguém sabe se é fé ou loucura, exatamente. Né? Começou 2020, ela sem R$1 na conta, pandemia batendo na porta ali, ela, você vai. Eu tô dizendo que você vai, não sei como, mas você vai. E aí o Senhor abriu portas como a gente nunca poderia nem imaginar, né? Eu descobri minha profissão em meio a, uma oportunidade que a gente não tinha dinheiro pra pagar o Projeto Marcos. Então, eu sou muito grato a Deus por isso. A única tremidinha, digamos assim, foi quando saiu o resultado do Enem, né? Eles também investiram bastante ali. Saiu o resultado do Enem, eu confesso que eu não me dedicava muito, sei lá. Meu ensino médio todinho eu fiz 3 redações, se muito fiz. Exatamente, no ensino médio completo. Não sejam igual a Fabinho. Exatamente, não sejam, mas era pandemia também, eu já tava... A graça de a pandemia. Exatamente. Foi na pandemia. Não, na Eu pandemia adiantei. não tinha lápis, não tinha Pois é, eu tinha que digitar. A pandemia tinha roubado todos os lápis. 20, 30 anos. O que foi a pandemia, né? Eu quero esse vídeo, o filho de Fabinho assistir. Compra aí, não Quando faço ele não, tiver filho. fazendo redação, ele fez, pai, aí, ó, o senhor também Tá não vendo? não. Mas quando saiu o resultado do Enem, foi um bom resultado, graças a Deus. E aí eu passei no curso que eu queria, que era, inclusive, na área de comunicação, era design também. E aí foi tipo assim, foi a cartada final, né? Porque tipo, antes era mundo das ideias, beleza, vai e tudo mais. Mas aí quando saiu o resultado do SISU, foi tipo assim, beleza, agora é a hora. Ou decide agora, esse final de semana, ou acabou, já era a faculdade. E aí eu fui e disse, eu não tenho nem dúvidas. É tanto que eu lembro que eu tava em viagem, eu mandei mensagem pra eles, pai, mãe, passei no Enem. Aí eles ficaram tipo assim, como assim tu conta isso pra gente? Tipo, aí eu lembro que nessa época aí tava tudo certo, mas nessa época aí meu pai pediu pra conversar com meu pastor e tal. Aí meu pastor pediu pra conversar comigo antes, né, pra entender o contexto. E aí a conversa com meu pai foi basicamente, Fábio, ó, fique tranquilo, seu filho sabe o que é que ele quer, ele tá indo pra um caminho louvável, o Senhor vai guardar ele lá. E meu pai já voltou pra casa tranquilo também, deu tudo certo e foi super tranquilo. Na volta pra casa também já tava tudo alinhado. E... Massa. Júlia, conta uma história triste aí, Júlia. Então, gente, eu fui expulsa de casa. Não foi nada disso, tá bom? Graças a Deus, os meus pais sempre me apoiaram muito. Então, não tem muita diferença, assim. Porque, como eu falei, eles sempre me incentivaram muito a missões. E minha mãe, ela é educadora cristã, então ela seguiu por esse caminho, né? Então, quando eu contei pra eles, não foi uma surpresa. Só meu pai ficou, tem certeza que é isso? Eu falei, tenho certeza que é isso que eu quero e tudo mais. Ele, então vá, minha filha, faça aquilo que você sente o direcionamento do Senhor e a gente vai estar aqui pra te apoiar. E foi muito bom isso pra mim, porque, como o Zé falou, a dúvida tava em mim. E eu fiquei super desesperada. Meu Deus, e se não for isso? E se eu vou acabar com minha vida? Aquelas, né? Mas de fato. E pra ir pro Projeto Marcos, na verdade, foi uma história bem assim, que eu tava pensando em ir ainda, né? Tava na temporada de janeiro de 2021. E o meu pai me ligou e ele falou assim, você quer ir?
Aí eu falei, meu Deus, se o senhor pagar, eu vou, né? Importante aí frisar. Mas eles me incentivaram, eu nem tinha falado nada com eles, e eles vieram falar comigo e perguntaram e tudo mais. Então, eu louvo ao Senhor pela vida dos meus pais, que sempre me apoiaram. Mas, por exemplo, quando eu cheguei no seminário, essa não era a realidade de todo mundo, né? Então, eu tinha amigas e amigos que os pais relutaram bastante, como foi sofrido para eles. No sentido de deles não entenderem a vocação deles, aquilo que o Senhor estava chamando eles para fazer, da decisão que eles tinham tomado. E sempre é um caminho bem doloroso, porque você vai ter que lutar no sentido de é isso mesmo que eu quero, essa é a minha convicção, por esse caminho que eu tô andando e seguir firme, né? Mas, assim, comigo a minha experiência foi bem tranquila, graças a Deus. Bom, eu fico pensando nisso porque muitas vezes a gente fica lidando com esses conflitos, né? Toda vez eu gasto, acho que 1 a 2 horas, fazendo videochamada com o pai de candidato, né? Os alunos chegam, eu quero ir, mas meu pai, não sei o que. Fala com meu pai. Conversa com seu pai. E o que a gente percebe, na grande maioria das vezes, não é uma barreira dos pais à vocação dos filhos. Às vezes é uma incompreensão, às vezes ele não entende, o filho não, às vezes por nervosismo, ou até por não entender bem, ele não explica bem também. Uhum. Então, às vezes o filho chega do nada, e isso acontece muito, o cara vai pra temporada, temporada de acampamento, no Palavra da Vida. Ele acampa, ou ele equipa, ele ouve do Projeto Marcos, e ele chega em casa e fala assim, vou chutar o balde de todas vou passar um ano fora. E vou morar 1 ano fora. Aí, pronto, meu filho virou hippie. Meu filho virou hippie, vai morar numa comunidade Amish, né? Os caras vão lá pro meio do mato. Quase. Então, basicamente, o que acontece às vezes é uma falha na comunicação. O que a gente mais tem visto porque a comunicação é uma arte. E aí, às vezes, o moleque chega em casa, ele já tá lidando com esses pensamentos. Né? Ele já tá naquela, cara, eu acho que é isso que Deus quer pra mim e tal. E não sei, talvez por medo ou por até incerteza mesmo, ele não comunica. Aí quando ele consegue cristalizar as decisões na cabeça, ele vai lá e fala pro pai. Nesse sentido, eu queria que vocês falassem aqui da importância do testemunho da comunidade nesse processo. Porque, por exemplo, a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? E ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade muito individualista. Então, quando a gente pensa em vocação, geralmente as pessoas elas têm uma ideia muito pessoal. Eu acho que eu sou isso, eu gosto disso, então eu acho que Deus me chamou para isso. No livro do Reverendo Weber Jr., ele fala que a comunidade é um dos aspectos precisa reconhecer seu chamado, essa sua vocação. A vocação. E não só na perspectiva ministerial, não é só para ser pastor nem nada. Às vezes, vou dar um exemplo, eu sou ministro de música na minha igreja. E às vezes chegam uns irmãos, de vez em quando, assim... Todo dia. Todo dia não, mas acho que a cada 2 meses chega alguém e fala... Não, olha, pastor, Deus me... E jogam na conta de Deus sempre. Deus mandou eu falar. Deus me chamou para ser cantor. Aí você começa, porque há um problema já de cara, porque se Deus está chamando, quem sou eu para dizer que o cara não vai, né? Mas aí a gente tem alguns elementos muito claros aí, né? Tipo, Deus ele não vai chamar ninguém longe de um espectro comunitário, né? A nossa vocação ela é majoritariamente para ser usada em prol da comunidade do reino. Então Deus nunca vai chamar você para fazer uma coisa que vá, primeiro, contra a sua palavra, segundo, que vá contra o bom caminhar da comunidade da fé, né? Então, assim, se Deus está chamando você para ser cantor e você não sabe cantar, então das duas uma. Ou Deus errou ou você errou. Letra B. E aí, como Deus não erra, então, meu irmão, não foi Deus que chamou você para cantar. Você tá vendo esse podcast aqui agora e você sabe quem é que eu tô falando. Basicamente, como é que a gente lida com isso? Quando a gente tem, por exemplo, Zé é pastor, Fabinho, ele trabalha na igreja, ele serve na igreja local com outros jovens, Júlia com outras jovens. Como é que vocês trabalham essa perspectiva de perceber o jovem que tá meio em dúvida, de como ele pode servir ao Senhor? Como eu falei no começo, existe esse slogan atual de você pode ser o que você quiser. E como isso tem atrapalhado? Vocês têm percebido isso como um atropelo na perspectiva vocacional? Como é que vocês lidam com isso?
Eu acho que assim, todo o processo, certamente em todo o processo Deus já está moldando o nosso caráter, né, conforme a imagem de Jesus. E Fabinho citou um caso, um cara da turma dele, que é ovelha nossa, hoje é nosso seminarista na nossa igreja, mas antes dele ir pro Projeto Marcos e no Projeto Marcos foram várias conversas, porque o pai dele não permitia de forma alguma que ele, de fato, ingressasse no Projeto Marcos. E depois, quando ele quis ir pro seminário, pior de forma ainda. nenhuma também. E assim, cara, nós vimos a vocação, e eu lembro que a mãe, não sei nem se ele sabe dessa história, mas a mãe dele veio conversar comigo. O senhor acha que ele tem vocação mesmo? E tem lugar para ele trabalhar aqui? Cassiano. Cassiano. Reverendo Cassiano. Eita, Jesus. Mas, não, a gente vê, e é muito legal isso que o Hércules falou, porque não é só a pessoa querer. A comunidade, a igreja, ela precisa reconhecer a vocação. A gente via a vocação, a gente via alguns dons e talentos dele, mas tinha a questão do pai. Ele, na época, menor de idade ainda, para fazer o Projeto Marcos. Cara, se seu pai disse não, não é não. O 5º mandamento continua valendo. Então, só o tempo de espera, só querer ter que, assim, rapaz, eu quero, a minha igreja quer me enviar, o meu pastor me apoia, os meus amigos da igreja me apoiam, até os meus amigos que não são crentes me apoiam, só que meu pai, por hora, não me apoia. Então, só o fato dele se submeter, se subordinar ao pai, já mostra que, de fato, o cara tem vocação e Deus o honrou nesse sentido. Então, ele só, de fato, fez a inscrição quando o pai apoiou. E para fazer o seminário, aconteceu a mesma crise, só que o buraco é um pouco maior, né? Exatamente. Porque, ao invés de 1 ano só, são 4 anos e, de fato, ele só fez a inscrição quando o pai apoiou. E eu vou terminar falando uma coisa. Mesmo antes do pai dele apoiar, eu falei, é o seguinte, você vai obedecer o seu pai. Isso é inquestionável, é de fato uma questão sine qua non. Só que você precisa estar pronto para, se o seu pai deixar. Faça a inscrição no vestibular, preencha as fichas, deixe tudo pronto. Ah, mas eu quero ir muito para o seminário, quando foi no final do Projeto Marcos, mas faça o Enem. Porque se seu pai não deixar, você vai estar com a nota do Enem para ingressar em alguma faculdade. Então, ter as inscrições do seminário, do Projeto Marcos, depois da faculdade, deixar tudo pronto, para que, se Deus abrir a porta, você poder subir no cavalo selado e correr. Isso. E aí, Fabinho falou do Enem, e ele passou antes de Projeto Marcos, ele passou em Primeiro lugar, mano. Ele passou em engenharia e direito. É muito legal ver essa perspectiva de Casemiro, porque aqui tem o discipulador de Casemiro, do ano de Projeto Marcos, tem o pastor de Casemiro e tem, acho que, um dos melhores amigos dele lá dentro, né? A turma da gente era pequenininha, era 4 pessoas. Então... 4 meninos. 4 meninos, verdade. E aí é bronca. Aí eu acredito que a gente ouviu essa história várias vezes, esse chororô, esse alegria aqui, chora ali, de várias perspectivas diferentes. E aí trazendo, né, já a perspectiva do que o reverendo Heber Campos Júnior trata no livro, lá no final ele fala sobre 4 caminhos da sabedoria, que já é ajudando a gente a lidar com essa situação e saber se a gente tá tomando a decisão de fato sábia, né? E aí, dando uma olhada aqui por cima, eu consegui lembrar da história de Casemiro e lembrar que ele passou por cada um desses processos, por isso que hoje ele tá tão feliz lá no seminário e continua convicto daquilo que ele quer, né? Então, a primeira coisa que ele traz é meditação. Nós precisamos meditar nas escrituras para saber sobre isso. E aí, Casemiro teve 10 meses de meditação lá no Projeto Marcos, que é uma oportunidade muito boa, tanto para ele que seguiu, quanto para a gente que seguiu uma profissão, uma vocação por fora. Segundo, suspeite do seu coração. Casemiro chegou lá, tipo assim, ele odiava, tipo, falava, Casemiro pastor, ele, bicho, pare com isso, velho, isso não é brincadeira não. Ele xingava, ele reclamava, ele fazia tudo isso, mas... ele suspeitou do coração dele porque ele sabia que o coração dele era pecaminoso. E aí Hércules teve um papel excepcional aí de quebrar o coração dele todos os dias, todas as semanas nas conversas dele de discipulado. Terceiro, aconselhamento, né? Nesse terceiro passo de aconselhamento, tanto Hércules quanto a gente ali no meio campo também, e principalmente Zé aí, quando ele voltava no final de semana e conversava, Casemiro encontrou líderes sábios, pessoas sábias no meio do caminho que ajudou ele a discernir aquela dificuldade que ele estava passando de tomar uma decisão. E, por exemplo, como o Zé falou aqui também, um conselho muito sábio foi se preparar para os dois. E, por último, esperar. Zé também aconselhou ele a esperar e, dito e feito, ele se preparou para os dois, esperou no Senhor, obedeceu aquilo que está claro nas Escrituras. Então, não estava claro se era para ir para o seminário ou não, mas estava claro que era para honrar o pai dele. Ele honrou o pai dele, fez o que seus líderes sábios pediram para ele fazer. Resultado, foi no último dia do segundo semestre, no dia da gente receber
meu boletim. Foi no culto de encerramento do semestre. Foi, tipo assim, antes de Foi. começar o culto, tipo assim, tava todo mundo pronto já na capela. Aí ele chegou primeiro pra mim, ele disse, bicho, vem aqui que eu preciso te falar um negócio, velho. Ele, tipo assim, se tremendo. Aí o olho dele cheio de lágrimas. Eu disse, meu irmão, deu alguma coisa errada, velho. Muito errada. Foi, exatamente. No último dia, bro. Eu saí logo, assim, sabe? Aí eu disse, bicho, conta, velho. Ele se tremendo assim, ó. Minha mãe acabou de ligar pra mim e ela disse que meu pai deixou eu ir pro seminário. Mesmo ele desabou nessa hora, velho. Desabou, assim. E foi muito feliz ver como o Senhor foi muito gracioso com ele. E ele passando, né, por todos esses passos de sabedoria, meditação, espera, aconselhamento. E também buscar por sabedoria na palavra de Deus fez com que ele tomasse uma decisão sábia e que hoje ele tá convicto e feliz do que ele tá fazendo dentro do que o Senhor preparou pra ele, né? Massa, depois desse mexendo todinho, eu tenho que chamar Casemiro Pra fazer. Exatamente. pro próximo É porque a podcast. história da gente foi muito tranquila. Aí tem que contar a história de um reviravolta. Isso. Mas assim, é muito legal ver como Deus conduz as coisas. Mas eu tenho um amigo pastor que ele fala que a gente tem que ter cuidado para não ler a história de trás para frente. Que é quando a gente vê que o final deu certo. Ele fala isso relacionado aos textos bíblicos. É quando você lê aquele texto bem conhecido, sabe? José A foi vida de lançado Jó, no né? poço. Você vê Jó, ganhou 10 vezes mais, aqui o dobro, né? Só que ninguém quer passar Pelo poço. Ninguém quer passar pelo poço. E aí, ler a Bíblia de trás para frente, ou ver a vida de trás para frente, é ignorar que esse processo ele custa, dói. Por vezes, você não vai ouvir a resposta que você queria ouvir, mas é a resposta que Deus quer dar. Na disciplina de vida cristã, lá no seminário, a gente fala muito sobre essa ideia do processo. Esses dias, eu acho que hoje de manhã, a gente estava conversando com os alunos sobre um artigo da coletânea de aconselhamento bíblico, que é o exaltar a dor ou ignorar a dor. Muito bom. De como você lida com esses processos. E olhando para a vida de Ana, né? Ana, ela ora ao Senhor. E o texto fala que quando ela se levanta daquele momento de oração, o semblante dela já não era mais triste. Ela confia. Ela entrega ao Senhor e ela confia. Né? Então, dentro disso, eu queria trazer algumas provocações aqui, por exemplo. A gente falou de um processo mais tranquilo de vocês. Mas como é que a gente lida, por exemplo, com a perspectiva de vocação fora da religião, fora da ideia religiosa? Tipo, como é que você, agora mais para Fabinho, né? Como é que você, na prática, enxerga a sua vocação, Fabinho? Sem ser como um pastor, como um missionário, né? Porque na trajetória do Projeto Marcos, a gente vê muitos alunos que queriam permanecer, que queriam ficar como missionários, que queriam viver o ministério, e a resposta inicial é não, e segue sendo não. Ficou sendo não. Segue sendo não. A gente pode trazer uma lista, mesmo que a gente trouxe essa história de Casemiro, a gente pode trazer a história de outros tantos que queriam fazer a mesma coisa e ouviram não. A vocação dessas pessoas foi vetada? Eles deixaram de seguir a sua vocação? Como é que a gente lida com isso? Como é que é para você, Fabinho, exercitar a sua vocação fora do arraial evangélico, por exemplo? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Maravilha, maravilha. Eu vou puxar um ponto que Zé falou, né, no início, que vocação é exatamente usar os nossos dons e talentos dentro daquilo que o Senhor preparou para nós. E eu seguindo nesse trabalho que eu tenho seguido da comunicação de maneira prática, aí eu fui encontrando tranquilidade no processo e muita alegria, obviamente, pela preparação que eu tive por causa do Projeto Marcos, através dessas disciplinas que me deram um sacode aqui, me colocaram no lugar e me mostraram que existe graça nesse caminhar, existe graça nesse processo. Existe graça tanto quanto minhas empresas vão faturando muito, mas também existe graça quando elas faturam pouco. E eu lembro que o Deus que me sustenta, ele é o Deus do ouro e da prata. Eu preciso descansar nessa realidade. Então, de maneira prática, eu fico muito feliz em poder servir, assim como o Hércules falou, me dispondo para servir na igreja local, ajudando no Ministério de Comunicação, na transmissão, me dispondo para ajudar. Por exemplo, pela graça do Senhor, eu tenho uma disponibilidade de trabalhar home office. Como eu sou o gestor, né, das empresas que eu participo, eu tenho a disponibilidade, por exemplo, de parar, vir gravar um podcast, de ter a disponibilidade de ter mais tempo para fazer uma ligação, um discipulado, gastar tempo numa tarde com jovens, coisa que se de repente eu tivesse em alguma outra profissão, eu não teria essa oportunidade. E de forma mais prática, nos desafios, né? Essa é a parte boa, digamos assim, né? Mas nos desafios que a minha profissão, estando nesse ambiente, me traz, são muitos.
porque é uma comunicação, se a gente for parar para lá, inclusive para as universidades, a gente vai ver que o próprio CAC, né, o Centro de Artes e Comunicação daqui de Recife, é assim, uma loucura, né? Mas a gente tem... É nada. É um pouco pior do que loucura, né? Loucura é elogio. Mas aí é uma profissão que hoje, infelizmente, ela tá assim tomada pelo secularismo. E aí, dentro desse trabalho, a gente tem oportunidades de testemunhar do evangelho. E não simplesmente através de uma qualidade de um entregável, por exemplo, né? A gente tem a obrigação e a gente entende que é a obrigação nossa fazer um design bonito porque reflete algo muito maior do que a gente. Mas também a organização, cumprir um prazo que eu tô dando porque mostra que o meu Deus é um Deus organizado. Não refutar uma pessoa, não falar para uma pessoa que tá me pedindo para fazer algo, no caso, falar para uma pessoa que tá me pedindo para fazer algo ilegal, ou dizer, infelizmente isso aqui eu não posso seguir. A gente já teve propostas, assim, tipo, de valores muito grandes, de coisas que, por fé, a gente precisou dizer não. O coração apertou. A gente teve um cliente também gigantesco que, quando ele saiu, a gente disse que não queria mais trabalhar com ele, foi-se embora 70% do faturamento. Tipo, 70% do faturamento de uma pessoa, de uma empresa, é muita coisa. É muita coisa e aí foi realmente muito doloroso. A gente se preocupou bastante, a gente pensou muito antes de tomar essa decisão. Mas a gente viu que aquilo estava afetando o nosso espiritual e a gente viu que aquilo estava afetando a nossa vocação, que era aquilo que Deus preparou para a gente, aquilo que Ele nos deu os dons e talentos para que a gente exercesse. Então, a gente encontra, sim, desafios, encontra muitos desafios nessa área, mas o Projeto Marcos, pessoas sábias, a continuar com contato direto com as escrituras e se preparando, lendo materiais como, por exemplo, o próprio livro do Heber Campos Júnior, nos preparam para, diante de provações como essa, diante de situações como essa, a gente poder tomar uma decisão sábia e a gente poder tomar uma decisão que vai nos manter firme na nossa convicção e não nos desviar da vocação que o Senhor preparou pra gente. Que massa, Fabinho. Eu pensei em uma coisa enquanto o Fabinho tava falando. A gente vive no mundo, né? A gente não tem como sair do mundo. Não é a proposta do evangelho que nós saiamos do mundo, mas que nós vivamos o evangelho dentro do nosso contexto. A ideia de não ignorar a sua geografia. Né? É maravilhoso isso. Mas não só a geografia, mas a cultura que nos Exatamente. cerca e a mentalidade. E aí eu quero falar com Júlia. Por quê? Porque você é mulher e você está no ministério. E como é que funciona dentro de um ambiente, por exemplo, dentro de um mundo, de uma cultura que fala que lugar de mulher é onde ela quiser, que mulher tem que ser empoderada. E no seu discurso você falou, não, porque nós somos cristãs e nós precisamos nos vestir de uma maneira que venha glorificar a Deus. Como é que você lida com um ambiente como a moda, por exemplo, e também com o ambiente eclesiástico, sendo missionária? Como é que você equaliza tudo isso dentro dos discursos hoje feministas, né? De que você pode fazer o que você quiser, de que você não tem que ficar pensando em nada além de você mesmo. Como é que você pensa nisso? Então, minha base é a palavra do Senhor, né? Então, primeiramente, eu olho para as escrituras e eu vejo aquilo que o Senhor fala sobre o seu povo, sobre quem nós somos, qual é a minha vocação, no sentido de eu fui chamada das trevas para a luz. Então, hoje, eu parto do princípio que eu sou filha de Deus. E como filha de Deus, eu tenho uma série de obrigações com a palavra do Senhor. Porque se eu passei das trevas para a luz, eu sou filha do Senhor, sou responsável por proclamar a glória dele. Eu não sou responsável por fazer as minhas próprias vontades, por mais que eu queira, mas sim de proclamar a palavra dele. Então, quando eu olho todo esse discurso, por mais que seja extremamente tentador, porque é uma ideia de poder, riqueza, caramba, eu realmente posso ser aquilo que eu quiser. Então, eu posso chegar a lugares inimagináveis e fazer aquilo que o meu coração manda, mas que é totalmente contra a palavra do meu Senhor. E não falando que eu precise agora assumir uma postura de que não, agora eu tenho que só fazer isso aqui e tudo mais, e vou ficar bem quietinha, vou ficar caladinha, não vou fazer mais nada, porque não é isso também que a palavra do meu Senhor fala, né? Ele me chama para ser relevante no contexto onde eu estou, e dentro dos parâmetros que ele estabeleceu para que eu atuasse. Então, por exemplo, eu sei o meu lugar no ministério que o Senhor tem me chamado.
para ocupar certos lugares e não ocupar outros. Por mais que o meu coração talvez anseie isso, eu sei que não é isso que a palavra do meu Senhor fala. E então, logo, as minhas decisões vão ser de acordo com a palavra do Senhor. Por exemplo, na moda a gente vê, assim como nas artes e tudo mais, comunicação em geral, a gente vê um padrão completamente deturpado daquilo que a palavra do Senhor fala, com as roupas hoje em dia, os designs e tudo mais, são muito sensualizados, são carregados de filosofias mundanas, no sentido de contrárias à palavra do Senhor, são carregadas de perspectivas próprias. Então, quando eu olho para isso, a minha vontade é de implantar uma cultura do reino através da minha profissão. Então, eu olho para o design de moda agora como um lugar onde eu posso expandir o reino do Senhor lá dentro. Então, por mais que seja tentador a ideia de ser muito famoso, chegar nesses lugares onde eu provavelmente teria que negociar a minha fé, negociar princípios bíblicos, eu sei que eu sou filha do Senhor, e por conta disso, por ser filha do Senhor e amar o meu Senhor e ter dito sim para Ele, eu não vou fazer isso, por mais que eu queira, por mais que seja tentador, porque tudo isso aos olhos humanos é muito bom, né? Caramba, quem não quer fazer isso? Quem não quer chegar nesses lugares, chegar num patamar onde você vai estar estável financeiramente? Acho que nem estável, muito mais do que isso, né? Chegar numa fama, Mas o Senhor não me chamou para isso. O Senhor me chamou para ser sal e luz. E é isso que eu faço dentro do ministério, atuando como missionária no Palavras da Vida, levando outras meninas a conhecerem ao Senhor Jesus, a amá-lo, a obedecê-lo com suas vidas, e dentro ou fora do ministério eclesiástico, e também no design de moda. Então, esses discursos, por mais que sejam tentadores para as mulheres e para qualquer um, na verdade, se eu digo que a palavra do Senhor é minha base, é por ela que eu vou me guiar. Então, basicamente isso. Que massa, que massa. Eu tô lendo aquele livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Sim. E ele vai tratar a ideia da tentação, que é a rebelião de Satanás. E aí ele tá falando da ideia do dualismo ali, né? Ele fala da perspectiva de que bem e mal, na verdade, eles partem em busca da mesma coisa, sendo que o mal faz isso de maneira deturpada, né? Então, o mal, na verdade, é uma busca por algo que, de fato, em si não é mal. Mas a forma como ele vai até lá e tal é hediondo. E aí ele vai falar da perspectiva da tentação. Porque o que Satanás oferece para Adão, na verdade, Adão já tinha. E esses discursos, eles são muito similares, né? Eles oferecem algo que em Cristo nós temos em plenitude, e oferecem só de uma forma sórdida, de uma forma deturpada, né? E de uma forma que não vai pelos caminhos que Deus determinou. Então, eu acredito que é bem isso aí. Bom. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. A gente já está caminhando aqui para o final, e eu queria falar um pouco daquele jovem que tá lá na igreja, né? Que vocês conhecem, pai, e tá ouvindo esse podcast, tá vendo esse podcast, tá pensando nele. Ele fala, cara, que legal, eu queria isso, mas eu não faço ideia de qual é a minha vocação, de quais são os meus talentos, de como chegar aí, né? Qual seria uma dica prática para essa galera, além de ir pro Projeto Marcos? A médio e longo prazo, vai pro Projeto Marcos. Mas a primeira, você vai pegar o telefone do seu pastor, vai mandar uma mensagem para ele, e dizer, pastor, eu quero conversar com o senhor. Você já vai deixar ele preocupado, nervoso. Qual foi a besteira que esse menino fez? Já recebeste muita ligação assim. E não conta o que você quer tratar. Deixa ele nervoso, deixa ele ficar ansioso. Faz bem o coração. Faz bem. Mas, cara, se disponibilizando pro seu pastor. Talvez servindo em algum ministério que ninguém quer servir na sua igreja local. Vá além do trabalho com juventude, com mocidade, com nova geração. Se envolva com a terceira idade, se envolva com viagens missionárias, se envolva com outros ministérios da sua igreja e comece a servir, cara. Não espere mês que vem. Não espere se formar. Não espere esse período de vestibular passar. Certamente, hoje, existe alguma coisa na sua igreja, alguma demanda na sua igreja que seus dons e talentos podem cooperar para sanar. Maravilha, maravilha. Fabinho, e aí? Tem aqueles moleque que fica mexendo no computador. Tá eu não sei vendo? fazer nada.
Eu não sei se você viu nada. Tá aí, Fabinho. Tá aí, ó. Como é que uma pessoa... Tá aí, Fabinho. Parece que Fabinho só... É o cara que mexe no computador, que não sabe fazer nada. Tá vendo, velho? Tá vendo? Não, mentira. Mas assim... Como é que eu posso servir de maneira mais técnica, né? Tipo, hoje é a geração das redes sociais, né? Todo mundo tem um celular na mão, tem um Instagram, tem... Como é que isso pode servir de alguma forma, Fabinho, dentro do corpo de Cristo? Entendi, maravilha. Uma coisa que o reverendo também fala no livro que me chamou muita atenção e foi algo que eu pensei bastante quando eu estava tomando essa decisão na minha vida, é que decisões sábias é diferente de decisões livres de erros. Ou seja, uma decisão que ela é tomada sabiamente não significa que ela é uma decisão que você não vai descobrir que ela foi uma decisão errada ou que lá na frente ela vai trazer algum tipo de dificuldade para você. Então, uma coisa que eu também escutava muito de Hércules no meu ano de Projeto Marcos é coloque em prática e se dispõe a servir também, como a reverendo aqui falou pra gente, reverendo Lucas falou pra gente. Então, se disponha a servir se você tem algum tipo de facilidade com tecnologia. As igrejas hoje geralmente precisam de comunicação para rede social, que se você sabe tirar uma foto, se você sabe fazer um vídeo ali, editar no CapCut, de maneira mais simples possível, e hoje a internet ensina tudo isso de maneira gratuita, né? Alex, que trabalha comigo mesmo, é meu sócio, descobriu que ele gostava, porque ele viu a necessidade da igreja na área de comunicação, não tinha ninguém para fazer, ele também não sabia, mas ele se dispôs, foi lá e hoje ele é totalmente familiarizado com isso. Então, se disponha, seja na área da comunicação, na área da transmissão, para organizar as cadeiras, para limpar o banco, para, como o Zé falou também, na terceira idade, faça coisas que você não pensa que você faria, saia da sua zona de conforto, e aí sim você vai encontrar coisas que o Senhor pode trazer alívio ao seu coração e alegria ao seu coração para servir, seja dentro da igreja ou fora dela. Maravilha. Essa semana a gente tá gravando esse podcast. Na semana seguinte é um multiministério. Semana passada... Mas o que é multiministério? Isso. Semana passada a gente tava com um grupo de alunos numa atividade que a gente chama de multiministério, que a gente passa uma semana servindo junto a uma igreja local. E a gente não trabalha só na igreja local. A gente fica acampado na igreja e então a gente sai para fazer algumas atividades na cidade. E esse multiministério foi diferentão, assim. Porque uma grande parte dos nossos alunos estava cozinhando todo dia. Então, a gente saía para algumas atividades e um grupo ficava na igreja fazendo a comida durante aquele dia. Café da manhã, almoço, jantar, lanche, essas coisas. Um outro grupo ficou para fazer manutenção na igreja. A gente fez um muro, a gente teve que arrumar um muro. A gente foi descascar a tinta e, cara, caiu reboco. Foi um negócio, o muro tava lá de um jeito, meu amigo, que a gente teve quase que refazer. E é interessante que tinha um aluno que tinha habilidade e os outros nunca tinham feito nada nesse sentido. Espátula, tinta. E isso, o cara pegou assim a espátula, o cara ficou, o que é isso? Pra que serve isso? Tinha mais tinta no fim do dia, tinha mais tinta no menino do que no muro. Mas conversar com eles depois e ver, cara, eu nunca fiz isso. Agora eu já aprendi a fazer, claro, minimamente, né? Tipo, não é aquele tem uma noção. Ele já tem uma noção e isso é útil agora na igreja dele. Ele vai voltar. Alguns fazem ministério em igrejas que têm necessidades de logística, de estrutura e tal. E ele nunca fez isso na vida. E agora ele fez, ele já pode ajudar. Os moleques nunca trocaram um chuveiro na vida. Uma resistência, né? Uma tomada. Então, fazer coisas, né, ajuda a você descobrir coisas que talvez você nem sabia que gostava e você pode gostar disso, né? Então, talvez aí a dica seja, como é que eu sei o que eu tenho que fazer? Fazendo. Assim, antes de Júlia responder uma coisa bem, assim, que eu lembrei enquanto o Fabinho falava, é a gente ter cuidado com decisões, assim, equivocadas ou não no momento correto. Eu lembro que no meu ano de Projeto Marcos, em um multiministério, em uma viagem para um distrito de Caruaru, que é aqui no Agreste Pernambucano, eu cheguei para o meu discipulador e disse, cara, eu não gosto de pregar, não. Eu gosto de dar aula. Será que eu sou, de fato, chamado para ser pastor? Ele chegou, mas é o seguinte, tu dá aula quantas vezes por semana? Eu dava aula durante a semana no MEB, chama de MEB ainda? Sim. Que com escola pública e na igreja. Então, 2 vezes por semana. E tu prega quantas vezes? Uma vez por mês. Claro que tu vai gostar mais de dar aula. Então, porque eu pregava uma vez por mês,
eu já tinha tomado uma decisão que o meu ministério era docência, era ensino, era semestre e não pastor. E hoje eu tenho muito mais, assim, gosto muito de dar aula, gosto muito de pregar, porque eu faço as duas coisas, porque eu tive a oportunidade de fazer. Então, cuidado com decisões que no fim precipitadas. acabam resultando do próprio conforto, né? Exatamente. É a área que eu me Exatamente. sinto confortável, então é isso que eu quero fazer. E Nunca, outra coisa, pode falar. nunca tomar decisões de acordo com sentimentos, né? Exato. Sentimentos vêm e vão, mas Divididamente convicções que o dia, permanecem. né? Exatamente. E a outra coisa, enquanto o Fabinho falava, eu imagino que o público majoritário aqui é uma galera de nova geração, pré-universitário, universitário, ex-alunos. Eu vi que a galera da minha turma comentou o primeiro episódio, olha aí. da melhor turma, como dito. Mas talvez você pai. Pai, que negócio, palavra da vida. Vou pesquisar e chegou aqui nesse podcast. Cara, Deus quer usar você também. A gente precisa de mulheres, como Tito 2 fala. A gente precisa de homens que sejam o padrão dos fiéis. Eu acho que a nossa geração, ela carece desses referenciais. E se eu tivesse mulheres que, de fato, possam se dispor, como o Júlio está se dispondo, pais, homens mais velhos, experientes, eu acho que para nos aconselhar, como foi falado há pouco aqui, a gente faria menos burrada, né? Com Então, certeza. você pai, você que está assistindo, que não estou mais no período do Projeto Marco, já estou em outra vibe de vida para fazer outro curso, alguma coisa assim. Certamente Deus pode te usar para servir a nova geração da tua igreja. E é interessante, eu sou pastor de adolescentes também, eu sou coordenador do Projeto Marcos, mas eu pastorei os adolescentes na minha igreja. E recentemente eu tive uma boa conversa com uma mãe de uma adolescente. A gente tem 2 grupos, a gente tem um grupo dos adolescentes mesmo, que é aquele grupo lá do relacionamento, da resenha, dos memes e tal. Sim, tudo sim, da acontece lá. figurinha. Isso. E tem o grupo dos pais, porque adolescente não se domina, né? Adolescente, eu vou marcar uma programação com adolescente, Avisa aos pais. 4 horas. O adolescente, beleza, vou lá. E o pai fala, não vai, meu filho, porque tem outras coisas pra fazer. Então a gente trabalha junto, sempre com os pais, né? E eu tive uma conversa muito interessante com uma mãe de 2 adolescentes que estão nesse grupo. E ela falou, ela veio preocupada falando comigo sobre uma das adolescentes do grupo. Ela fez, olha, essa menina, tem alguém acompanhando ela, né? Aí eu faço, olha, minha irmã, tem, mas... Porque ela falou que ela tem já um contato, mas se você tem já esse relacionamento... não tem exclusividade aqui. Quanto mais, Exatamente. melhor. E ela se dispôs... Veja, uma mãe de uma adolescente, de 2 adolescentes, que já tem as demandas com suas filhas, ela se dispôs a caminhar com mais um adolescente. De trazer para perto, de caminhar junto. Essa adolescente que foi o alvo da preocupação dessa mãe, ela não tem pais crentes. Então ela ficou pensando, pô, quem que caminha com essa menina em casa? Então tem muito... Tito 2 na prática. E isso que Zé falou é muito real, porque, por exemplo, tem um monte de adolescente que vai lá pra igreja que não tem família crente. Então ele tem aquilo que a gente faz na igreja só na igreja. Ao mesmo tempo, por mais que a gente incentive o discipulado, o discipulador não tá tanto tempo assim com o moleque, como, por exemplo, o aluno do Projeto Marcos, ele tá lá morando lá. Então ele tem o contato constante com os missionários e tal. Na realidade de quem tá fora, de quem tá na vida cotidiana, não é assim. Então quanto mais pessoas se dispõem a caminhar junto, é o que Zé falou, mais essa pessoa vai ter bons referenciais, bons exemplos, bons conselhos e a gente vai errar porque a gente é pecador, mas vai errar muito menos. Eu tava pensando, eu falei no começo que eu estudei História na Universidade Estadual. Como eu queria ter Coisa tido boa. Diga aí. No mínimo rapaz, diferente, né? É porque, ixi, é verdade, era bem diferente. Tem umas fotos que se a gente passar aqui, meu Deus, A galera fica em a crise. graça Se entrar no de grupo dos Deus. adolescentes, tem figurinha dessas Isso. fotos. É, Tem e ele, mesmo, e ele tem falava de mim, né? Dos meus shorts, do meu Ei! cabelo. Outra coisa. Tá vendo, Meus né? problemas eram outros. Meus problemas eram na cabeça. Meu guarda-roupa mudou, viu, Flavinha? Tá diferente agora. É verdade. Assim, graças a Deus. E Júlia, Deus abençoe, viu? Mas eu lembro que eu tive crises na universidade, assim, profundas. Eu estudando história, me deparando com questões que eu não vou falar aqui, senão tem que entrar a profundo e dar outro podcast. Mas que pela graça de Deus eu me mantive firme. Mas se eu tivesse passado por um Projeto Marcos, por um curso como esse, se eu tivesse tido mais pessoas caminhando comigo, eu teria sofrido muito menos. Graças a Deus, o Senhor colocou algumas pessoas no caminho para me confrontar. A palavra da vida fez parte desse processo, na pessoa de Ivan, assim, bem próximo, né? Outros pastores me acompanharam também na época. Graças a Deus. Mas quantas pessoas não estão hoje dentro das nossas igrejas, mas estão perdidos porque não tem orientação,
não têm essa perspectiva do corandeu, então eles têm vivido uma vida meio dicotômica, achando que aquilo que eles estão estudando e trabalhando é de uma categoria, enquanto aquilo que ele vai para a igreja é outra categoria. Então, a vocação passa por você entender que há um só Deus. E esse Deus rege sua vida inteira. Seus relacionamentos, suas finanças, sua vida acadêmica, sua vida de trabalho, tudo isso. Suas escolhas, elas são escolhas religiosas, né? A pergunta é que Deus você está servindo ao tomar essas decisões. E aí eu quero fazer um convite agora. Esse é o momento que, se você está assistindo esse podcast até agora, eu quero dizer que a gente vai ter um evento que vai ajudar você a pensar a sua vida no corandeu, diante de Deus, que é o IBPV Experience. Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, lá no campus da Palavra da Vida. De 2024. De 2024, é verdade. 11, 12 e 13 de outubro de 2024. É um fim de semana, sexta, sábado e domingo. Nós vamos ter um evento lá na Palavra da Vida, onde você vai poder perceber um pouco do que é o Projeto Marcos, do que é o IBPV. Você vai ter aulas de vida cristã, aulas de teologia sistemática, aulas de homilética, de MEB, métodos de estudo bíblico, tudo aula introdutória, mostrando mais ou menos o que seria se você se tornasse nosso aluno. Vem estar com a gente, e quem sabe não é lá que você vai estar no ano de 2025, ouvindo a voz de Deus, aprendendo sobre o Senhor e tomando decisões segundo a vontade de Deus junto com a gente. Então, se você quiser saber mais, fala com a gente aí no Instagram, @IBPV Nordeste, pra gente conversar um pouco. Mas se o cara ainda estiver no primeiro ano do ensino médio, ele já pode ir pra conhecer? Boa pergunta, Zezinho. Esse evento é pra qualquer pessoa que está a partir do primeiro ano do ensino médio. Massa. Então, veja, você tá na escola ainda, se fala, não, eu vou ainda ter mais 2 anos, 2, 3 anos de escola. Você pode ir, se você é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ou já terminou a escola. A gente tem 3 critérios para você participar do IBPV Experience. O primeiro é você ser crente. Esse é um evento vocacional, então, diferente de outros eventos que a gente faz, que são de alcance, que a ideia é pregar o evangelho, expandir o reino. Esse evento é um evento de reflexão vocacional. Então, antes de você pensar na vocação específica, você precisa ter passado pela vocação geral, pelo chamado da salvação. Então, o primeiro critério, você tem que ser crente. O segundo critério, você tem que estar a partir do primeiro ano do ensino médio. Né? Você precisa estar no primeiro, segundo, terceiro ano ou para frente do ensino médio. E o terceiro critério é que você precisa estar identificado com a igreja evangélica. Você precisa ir a partir de uma igreja, né? Então você precisa ser crente. Não, eu já falei, esse foi o primeiro critério que eu falei. O terceiro é que você tem que ser solteiro. A gente ainda não tem um curso para casais nem famílias. Então, você só pode fazer o Projeto Marcos e, consequentemente, o IBPV Experience se você for crente, tiver no ensino médio e se você for solteiro, beleza? Então, fala com a gente, corre que tem vaga ainda, mas, quer dizer, eu não sei se quando você vê esse vídeo vai ter vaga ainda. Então, assim que você vê esse vídeo, corre lá no Instagram e faz a sua inscrição, beleza? Massa. Zezinho, fala aí, joga o @ da sua igreja, o pessoal ali da Zona Sul, mais ao sul, ao extremo sul de Recife. Pernambucano é muito assim, né, hiperbólico, né? A melhor turma e a melhor igreja da Zona Sul do Grande Recife. E certamente a mais longe. Exatamente. Fala, isso é verdade. Tudo é melhor, tudo é maior, tudo é mais maior, longe. tudo é mais longe, é mais trabalhoso. Igreja Presbiteriana de Candeias, então @IPCandeias. E se você quiser conhecer o trabalho das novas gerações, @planob.ipc, se você é jovem universitário e jovem adulto, @planobetim, você é adolescente, e @planoBWay, pra galera pré-adolescente, o irmão mais novo, talvez, que você esteja aí assistindo. Então, é isso. Beleza, agora a vez do jabá ali, Fabinho. Vai lá, Fabinho. Olha aí. Manda aí. Se você quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, do trabalho que a gente tem desenvolvido na área da comunicação, segue o @sint.co, SIMTT.co. Lá a gente divulga um pouco do trabalho que a gente tem feito na área de comunicação. Também tem a Verb, WERBB.co, um pouquinho difícil, mas é porque é um nome em alemão. Caramba, tudo certo. rapaz. Significa publicidade em alemão, nosso sócio é de lá, então tudo certo. E também um outro trabalho que a gente tem desenvolvido que é muito interessante é o Manhã Me Ensina, que é um trabalho que trabalha com educação homeschooling também, voltado para a área cristã. É um trabalho muito interessante, que a gente é sócio desse projeto com muita alegria. Então, manhã.me.ensina. Segue lá que vai ser muito legal ter você por lá.
Maravilha. E você, Juju? Manda aí o arroba. Gente, na verdade, eu não vou mandar arroba pessoal. Eu vou fazer um convite para as mulheres. No dia 19 de outubro, nós vamos ter a nossa Conferência de Mulheres no PV. O tema é Transformadas para sermos mais parecidas com Jesus. Então, manda para sua mãe. Se você é a mulher que está assistindo, se inscreva, tá lá na bio do Instagram, @PV Nordeste, e vai ser um tempo muito edificante que a gente vai ter para aprender mais sobre a palavra do Senhor. A gente vai contar com a presença da Carol Su, que está vindo lá do Palavras da Vida de Atibaia, para falar com a gente, né? E também a gente vai ter outras oficinas que já a gente vai soltar no Instagram. Mas é isso, não perca. Você, mulher, se inscreva, e você que, enfim, filho, filha, enfim, que não vai poder ir, manda pra sua mãe, manda pra alguém conhecido, pro grupo de mulheres da igreja, mas não percam. É isso. Ó, deixa eu falar uma coisa pros homens aí, ó. Dá um vale tarde aí, manhã, pra sua esposa, viu? Você, marmanjão aí, que fica na Barra de Manhinha, faz o almoço, mano. Manda ela lá, te vira e dá esse tempo pra ela aí, dá aí de presente, porque vai ser massa, vai ser bênção demais. A Carol Su é uma bênção. Ela, pra quem não sabe, é a esposa do David Merck. Eles falam sobre família, sobre masculinidade, sobre feminilidade de uma maneira magistral. Então, vai ser um dia maravilhoso. 19 de outubro, lá no Palavra da Vida. Gente, que privilégio poder ter passado esse tempo com vocês aí. A minha oração é que o Senhor conduza a cada um de nós e os ouvintes e as pessoas que a gente tem possibilidade de estar junto no caminho do Senhor. A gente vê lá em Romanos capítulo 8 que a gente está sendo moldado conforme a imagem de Cristo Jesus, e poder ver o crescimento de cada um de vocês e os ministérios e poder fazer parte disso é bênção. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aí. E é isso aí, você que está nos vendo, esse foi o IBPV Talks. Você pode ir lá no Instagram, seguir a gente, @IBPV Nordeste, @APV Nordeste e @PV Nordeste. A gente vai deixar os arrobas aqui de Candeias, da Cinti, e para inscrição da Conferência de Mulheres também e do IBPV Experience. Valeu, Deus abençoe vocês. Valeu, galera. Valeu!